E o tema hoje é muito pertinente: terapias fotônicas, pesquisas voltadas para a área do tratamento da mucosite. Eu estou ao lado de uma pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física da USP de São Carlos. E ela sabe muito bem explicar a importância dessa técnica e como ela está sendo desenvolvida aqui no Centro de Terapia Fotônica da Santa Casa de São Carlos. Deise, conta pra gente o que vem a ser a mucosite, qual a importância dela e como está sendo desenvolvida a pesquisa em questão. Sim, a mucosite, ela acontece como um efeito colateral da radioterapia e da quimioterapia principalmente. Então, lá para a 10ª sessão da radioterapia, a 15ª sessão, aparecem feridas na boca, né, lesões na mucosa oral. E essas lesões, elas se unem formando áreas que machucam muito, né, que doem bastante e dificultam o paciente a se alimentar. Uma dificuldade muito grande para se alimentar, para engolir, para falar. Então, isso muitas vezes interrompe o tratamento oncológico. Então, o laser, as terapias fotônicas são muito importantes, né? Porque realmente o resultado do tratamento pode ser agravado, né? Pode ter uma piora do quadro por conta dessa interrupção do tratamento oncológico. Então, as terapias fotônicas, elas são um suporte muito importante ao paciente oncológico. No caso, equipamentos como esse aqui, olha, super, ultra modernos, né, e prontos para que esse tratamento, essa forma de tratamento aconteça, é utilizado como profissionais e pesquisadoras como a doutora Deise. E ela sabe bem explicar a importância e como o equipamento é usado, qual é a forma de aplicação. Normalmente, nós fazemos 3 aplicações semanais, né, para esses pacientes. Nós acompanhamos, muitas vezes fazemos o preventivo antes do início do tratamento de radioterapia e quimioterapia, durante o tratamento e após os tratamentos nós fazemos acompanhamento de muitos outros efeitos além da mucosite. Então, o paciente oncológico de cabeça e pescoço, principalmente, não é só o paciente de cabeça e pescoço, mas principalmente esses pacientes, eles têm assim, uma melhora de qualidade de vida e no resultado final dos tratamentos oncológicos, muito melhor por conta desse suporte com as terapias fotônicas. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP fez uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, podendo então atender diversas pessoas, inclusive treinar, adequar equipamentos, tratar. No caso, tem uma catada aí voltada para a área social também e de pesquisa. Mas a doutora Deise sabe explicar melhor que eu tudo isso. Como que a gente pode entender o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica atuando dentro da Santa Casa, lá naquele núcleo de terapias fotônicas? Olha, é o avanço, né, da utilização das terapias fotônicas na área da saúde, né, do tratamento de saúde em geral. Então, todas as áreas, elas podem ser beneficiadas com o tratamento com luz, né, e ali junto com a Santa Casa, nós podemos contribuir muito, né, com o tratamento deles e também fazer associação dos trabalhos que a gente faz, experimental, animal, né? E aí poder contribuir na finalização do nosso trabalho, na utilização, na aplicabilidade de todo o conhecimento que é produzido e oferecer para o paciente. Então, essa proximidade, essa possibilidade de ter o atendimento do paciente é muito importante, tanto para nós quanto para o paciente, tanto para a Santa Casa, né? É a união assim, das necessidades, né? E é muito importante essa parceria. São várias as aplicações das técnicas, das linhas de pesquisas lá desenvolvidas, ou mesmo na capacitação e treinamento de profissionais. A doutora Deise também sabe explicar para a gente como isso se dá. Treinamentos, de que forma? Pesquisa também. Como tudo isso acontece? Bom, em relação ao paciente oncológico e a mucosite, nós estamos avaliando os graus de mucosite com fluorescência. Então, nós estamos utilizando as qualidades ópticas para contribuir na classificação desses estágios do problema,
né? Então, vai ajudar realmente o profissional, né? Sistemas operacionais dentro da saúde, né? E esclarecer algumas dúvidas que temos, né? Por isso as pesquisas, né? Em relação à doença, aos problemas desse tipo de saúde. Então, em relação aos outros projetos, nós temos projetos da diabetes, né? Em relação à diabetes, nós temos lipedema, Alzheimer. Então, são várias doenças que se beneficiam das terapias fotônicas, né, e da pesquisa que nós realizamos. Então, está em pleno vapor. O treinamento também é necessário, porque nós temos que distribuir, né, esse conhecimento entre os profissionais e prepará-los, né, para um alto nível de atendimento. É o que a gente pode oferecer. Então, é o que a gente tem feito, buscado a pesquisa, a assistência e o ensino. Uma vez pensado tudo isso e projetado tudo isso, essas aplicações são feitas também nesse núcleo de terapias fotônicas na Santa Casa. E lá tem profissionais capacitados para esse tipo de ação. Isso tudo, lógico, coordenado pelo professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, que é o diretor-geral e coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Como que a instituição USP, CEPOF e FISC-USP apoia esse tipo de ações? Ela está presente de que forma? Com equipamentos, com profissionais, com linha de pesquisas? Quais são as ações conjuntas que são feitas com a Santa Casa? São todas essas ações que você disse, né? Todo esse suporte, né? Em equipamentos, em preparo, em treinamento, em acompanhamento do professor Banhato, na orientação dele, né? E todo esse trabalho que você citou é realizado, o que permite que a gente faça esse trabalho todo, né? Que a gente desenvolva tudo que a gente consegue desenvolver. Agora, uma vez a mucosite estando presente, né, no paciente oncológico ou na pessoa que caiu lá, está com problema, né, um problema que eu digo queda da imunidade, esse tipo de coisas assim, como que a gente pode imaginar terapias fotônicas como uma auxiliar, uma coadjuvante ou mesmo a forma de tratamento dela para o benefício, para melhorar a qualidade de vida do paciente? Nós fazemos a terapia local, né? Por exemplo, em relação à mucosite. É feita a aplicação do laser sobre a lesão. Mas também fazemos a terapia sistêmica, né? A fotobiomodulação sistêmica, né? Que a gente usa alguns pontos, né, em artérias para melhorar o funcionamento do próprio organismo, né? A célula recebe aquela energia, ela precisa realizar suas funções, né? Muitas vezes ela está deficiente, e quando ela recebe essa energia das luzes, né, do laser, dos LEDs, e aí ela começa a normalizar a sua função. Então, de maneira sistêmica, a gente também pode colaborar. E os pacientes, é muito interessante que os pacientes eles percebem muita diferença, né? O profissional a gente precisa treinar, explicar, ensinar, né? Colocá-lo em contato com as pesquisas, né? Ensiná-lo a entender pesquisa também, que é um outro processo, né? Os profissionais clínicos em geral, né? Mas fazer essa ponte entre o experimental, o animal e o trabalho clínico, mas o paciente ele percebe muito fácil todos os efeitos, ele traduz isso e o relato desses pacientes nos ajuda a melhorar e trazer informações para mais pesquisas, para melhorar, para aprimorar. Então, assim, o resultado, né? Há pacientes que dizem assim, nossa, não fico mais sem esse tratamento, estou viciada nesse tratamento. Então, é isso que motiva muito a gente, né, continuar, porque é visível, é notável os efeitos, né? E a gente tem que agradecer todo o apoio que a gente tem, né, da USP, do IFISC, do CEPOF, inclusive, né, principalmente do professor Banhato, né,
que estendeu suas atividades também para o Texas. E tudo que ele está desenvolvendo lá também contribui com o que a gente está fazendo aqui, né? É uma troca, né, de conhecimento daqui para lá, de lá para cá. Então, isso também nos ajuda, né, nos traz recursos, nos possibilita avançar em muitos pontos que a gente ia mais lento e agora a gente consegue avançar muito mais. Então, é muito gratificante, né? E a necessidade das terapias fotônicas para o paciente oncológico é total. Então, nós temos que investir cada vez mais nisso, porque realmente é o futuro, né? É a evolução. Então, a gente segue firme, né? Nessa empreitada. Interessante é que uma pesquisadora, uma pós-doutora, né, com a doutora Daisy, ela tem aí uma trajetória de vida muito bonita. E quem chega aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, muitas vezes chega para uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, como é o caso da doutora Daisy, né, e acaba contribuindo para a sociedade como um todo, de uma forma aplicada, uma ciência que traz retorno em tudo aquilo que é investido nela. As linhas de pesquisa aqui são as mais diversas, mas as pessoas que aqui estão são muito dedicadas. É assim mesmo, a dedicação de vocês é extrema ao ponto de não só a sua qualificação, a sua formação, mas também aquela vontade de contribuir com a sociedade? Sim, porque todas as pesquisas que o professor Banhato realiza, elas têm aplicabilidade, né? A gente visualiza onde e como, né, podemos aplicá-la, né, em benefício da sociedade realmente, em benefício de melhorar tudo que a gente consegue, né? E então os pesquisadores realmente eles têm um perfil, né? Eles têm um perfil, eles realmente gostam, né? Amam o que fazem, né? E por isso a gente se dedica, porque a gente realmente visualiza a finalidade, o porquê estamos fazendo, né? Então isso motiva muito a gente a realmente conseguir avançar cada vez mais, porque cada avanço é um produto diferente, é uma técnica diferente, né? É um paradigma diferente, é uma maneira de enxergar diferente. Então isso realmente dá sentido, né, o que a gente faz. Tanto tem sentido que com a experiência hospitalar que a doutora Daisy tem, ela sabe bem explicar as vantagens da técnica, as vantagens desta técnica aplicada. Agora, com a experiência hospitalar de 12 anos, né, não é um dia, faz parte da tua vida essa nova empreitada. E como que você poderia me explicar um pouquinho? Essa experiência de 12 anos é apenas, essa de 12 anos é apenas hospitalar. Eu tenho mais tempo de experiência, né? Mas essa hospitalar é que está influenciando exatamente o trabalho que eu estou fazendo agora, né? Junto aos pacientes oncológicos, porque eu trabalhava especificamente com paciente oncológico de cabeça e pescoço. Então, eu comecei numa época onde eram poucos hospitais, né, onde tinha esse tipo de tratamento, né? Então, no início, a gente tinha que convencer os profissionais que realmente a técnica ela acrescentava e fazia diferença. E depois que a gente passou desse momento, aí a gente se tornou insubstituível, né, dentro das instituições, né? Porque o suporte à equipe oncológica é muito importante, né? Então, à medida que a gente controla a mucosite, a dor e faz o paciente se alimentar, consegue fazer o paciente se alimentar, a gente muitas vezes pode contribuir com uma história diferente, uma história final diferente, né? Então, e tudo mais que a gente pode fazer, né? Não é só a mucosite. São outros efeitos colaterais também que a gente pode utilizar o laser, né? Falta de saliva, xerostomia, né? Também trismos, contraturas musculares, o linfedema também, pós-rádio, né? Parestesias.
E são inúmeros, né? Tratamento fúngico na boca, como você falou, o paciente tem imunidade, uma queda da imunidade e pode aumentar a quantidade de fungo, ter candidíase. E aí a gente fazer a terapia fotodinâmica, né? A PDT, a TFD ou PDT em inglês, e nós fazemos esse tratamento também, né? E podemos controlar em nível local. Então nós reduzimos muito a medicação que esse paciente toma, e aí é muito interessante para o tratamento como um todo, né? Porque a gente consegue controlar com luz e uma substância em poucos segundos. E não estender esse paciente, às vezes, medicação antifúngica mais pesada, que pode atrapalhar né, e prejudicar o paciente. Então, tudo isso faz dá um papel realmente muito importante, né, do profissional que tem conhecimento em terapias fotônicas dentro do atendimento ao paciente, né, como um todo. Se você tem um laser, você vai utilizá-lo e tendo conhecimento aprofundado, né? Conhecimento com referência, né? Como é o caso aqui da USP, do IFSC, você vai poder utilizar com segurança de manhã até o final do dia, né? E em todas a sua atividade. Então, isso vai contribuir, vai te dar uma qualidade, o seu paciente não vai ficar mais sem. Então, é ele que vai te dar né, a nota final, né? E isso faz muita diferença, né? E muitas vezes faz o caminho contrário, né? O paciente mobiliza o profissional a se aprimorar cada vez mais, né? É o que acontece com as terapias fotônicas, com um bom preparo. E é isso que a gente está buscando, né? Unir a pesquisa, ensino, assistência e produzir esse alto padrão, que a gente manter esse alto padrão, né? E melhorar cada vez mais. No caso, a palavra pesquisa, tecnologia, inovação, novas técnicas, novos desafios. Tudo isso vem quando uma profissional que pensa em beneficiar a sociedade diretamente, trabalha incessantemente dentro de técnicas totalmente pesquisadas, aprimoradas e aplicadas, é que a gente começa a entender que a ciência ela começa a abrir caminhos, soluções para a sociedade. A ciência assim mesmo, com essa dinâmica toda de se pesquisar, de se inovar, de criar as alternativas novas, possibilidades novas, de solucionar problemas da sociedade, isso faz parte do espírito do cientista, da ciência como um todo? Sim, é exatamente isso, né? E confiabilidade também, né? Que é essencial. Nós passamos momentos difíceis, né, no passado em relação à confiabilidade, né? Então a ciência é isso, é o respaldo, né, a confiança da sociedade, né, que tem pessoas sérias trabalhando, né, e que podem confiar naquela informação, né? Então é isso que a gente busca, é essa seriedade que a gente mantém, né, para dar essa segurança à sociedade. Então, essa parceria, sair dos muros da universidade e colocar o conhecimento, como está sendo feito na Santa Casa, é muito importante, né? Essa ponte é muito importante, né? Para a sociedade conhecer nosso trabalho, né? Entender melhor nosso trabalho e nos ajudar, né? Incentivando sempre, né? Apoiando sempre, né? Agora, quando a gente fala de câncer, em tratamento de câncer, a gente pensa muito em efeitos colaterais. E até esse tipo de técnicas em terapias fotônicas, elas ajudam a mitigar, minimizar os efeitos colaterais? De que forma? Sim, elas ajudam a mitigar os efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia, né? Quando você faz o tratamento de efeitos principais como a mucosite, né, você vai promover a redução da inflamação, vai melhorar a cicatrização e o controle da dor, né? Que são propriedades principais da fotobiomodulação. Quando a gente faz o tratamento da candidíase,
na boca, que faz a terapia fotodinâmica, a gente vai fazer a redução, né, o controle desses micro-organismos, né, com menos interação, né, com outros, menos risco de interação com outros medicamentos. Ter um resultado, acompanhar melhor esse paciente, porque o período do tratamento é difícil e extenso muitas vezes. Então, esse controle faz a qualidade do paciente, não interromper o tratamento, né, e um prognóstico melhor também. Mas aí a gente tem controle de xerostomia, né, falta da saliva, a gente tem, como eu disse antes, parestesia, os trismos quando trava a boca, né, a radiação às vezes é um efeito tão pesado que contrai, dá uma contratura muscular, né, muitas vezes dá um travamento da mandíbula, então a gente consegue com o laser controlar muito bem isso, né? Processos infecciosos também, não só por fungo, mas por bactérias também, se o paciente tem um abscesso. Ou uma outra atuação também da terapia fotodinâmica e da fotobiomodulação muito importante para o paciente oncológico é no tratamento de osteoradionecrose ou das osteonecroses, né? A osteoradionecrose é quando o paciente fez o tratamento da radioterapia e o osso ele não cicatriza de maxila ou de mandíbula, né? Um processo infeccioso ali e ele não cicatriza e nós precisamos tratá-lo. Então, as terapias fotônicas elas contribuem muito para o tratamento desse problema que é tão sério quanto o câncer de boca, né? Então, nós precisamos usar essas terapias realmente, né? Que elas têm lugar, né? Muitas vezes exclusivas e muitas vezes coadjuvantes, né? Mas em todos os casos ela é essencial, ela é muito importante. Então, quando a gente começa a imaginar que pesquisas dessa natureza, a aplicação das pesquisas também, a inovação que vem atrás de tudo isso, a gente começa a entender que um Brasil, que um país, que uma nação sem ciência, tecnologia e inovação, fica difícil. Tudo fica mais difícil de ser solucionado. Os problemas sempre existirão. Conta um pouquinho da sua trajetória. Quando você começou, aquela menina inquieta e que a mãe falava, menina, não sobe aí, menina, não faz aquilo. Fala um pouquinho do teu pai, da tua mãe, da tua trajetória, de como você chegou aqui. Olha, eu fui influenciada muito pelo meu pai, né? Meu pai estudava muito demais, né? Então a gente sempre o via estudando, né? Ele era concurseiro, fez concurso por muito tempo, né? Era contador e trabalhou no Tribunal de Contas, depois foi fiscal de rendas, né? E muito lutador, muito, né? E não veio de família abastecida, uma família humilde, mas que lutou muito. Então, um exemplo dessa vontade de sempre fazer, de sempre estudar, veio muito dele, né? E eu tive interesse pela área de saúde já no colegial. Então, no segundo grau, né? E aí eu escolhi o setor, né? O setor de saúde. E aí, nas feiras de livros, por exemplo, eu trocava, às vezes, livros de literatura pelas revistas de medicina, de saúde, né? Então, já começou por ali. E, assim, uma vontade muito grande de ser útil, né? Então, assim, a saúde é essencial para todos, né? Então, eu queria exercer uma profissão que realmente eu pudesse contribuir com algo que eu acho que é mais útil, né? E foi assim, a graduação, depois trabalhar em consultório odontológico, mas sempre ligada a professores onde eu tinha interesse, acompanhando grupos de estudo. Depois fiz um mestrado, né, por influência de um dos professores. Depois ainda ministrei em algumas universidades, tive meus cursos próprios para clínicos também, de laser, de terapias fotônicas, de clareamento dental, terapia fotodinâmica. E depois eu quis entrar na área oncológica, e aí eu entrei para atuar em hospital,
né? Aí fiquei usando, fui contratada por conta das terapias fotônicas, né? Eu já tinha os cursos de laser, né? De terapia fotônica e laser, onde eu fui procurada para atender os pacientes de forma voluntária do hospital. Então, eu atendia no meu curso para formar um módulo, né, de atendimento das terapias fotônicas a esses pacientes. Atendi por um tempo na Associação dos Dentistas e depois eu acabei levando o projeto para dentro do hospital. E aí, dentro do hospital, fiquei por 12 anos, né? E com terapias fotônicas e depois também em cirurgia e também em emergência. Então, atuando em centros cirúrgicos também, no centro cirúrgico do hospital, atuando integralmente dentro do hospital, né? E sempre com intenção de voltar à área acadêmica, na verdade, né? E aí fui fazer meu doutorado em laser também, né? E o professor Banhato também me orientando, co-orientando, né, na verdade, o trabalho do doutorado, que foi em laser, usando toda a minha experiência, usando a experiência do tempo todo que eu tive no hospital, eu transformei os dados, né? Eu estudei os dados e fiz minha pesquisa de doutorado. O professor Vanderlei faz parte. E depois eu vim para São Carlos, né? Estou aqui agora no IFISC como pós-doutoranda. Então, já tenho o projeto em animal, já, né, executado. E agora o atendimento também, né? O atendimento agora voltado, como a gente está conversando sobre, né, esse projeto do ensino, da assistência e da pesquisa, né? De questões que realmente eu levantei, né? E junto com o professor Banhato, discutindo a parte científica, a gente está em busca de responder, que são as pesquisas que a gente está realizando. E dessa forma, eu só posso acreditar que pessoas como a doutora Deise têm, com o apoio do professor Vanderlei Banhato, têm muito a contribuir para a sociedade, para o mundo, para a ciência, para aquilo tudo que nos diz respeito, um mundo melhor, cada vez melhor. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!